Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este vídeo é uma estreia porque, pronto, nunca fiz um vídeo destes, mas achei que estava na altura de partilhar os meus interesses com vocês e acho que por alguns dos meus vlogs vocês já conseguiram perceber que eu gosto imenso de ler. Vamos falar de livros, vou-vos mostrar os livros que eu li em janeiro e fevereiro. Eu vou seguir a ordem que está no meu Goodreads, que acho que há de ser a ordem pela qual eu os li. Se não for, também não está muito errado. O primeiro livro que eu li este ano, em 2022, foi A Anomalia, de... Eu não vou dizer o nome porque eu tenho a certeza que vou dizer mal, mas pronto, é um escritor francês, portanto, por isso é que eu não consigo dizer o nome. Vou-vos ler a contracapa porque eu sou péssima a fazer resumos de livros, mas basicamente diz: em junho de 2021, um acontecimento muito estranho altera a vida de centenas de homens e mulheres, todos passageiros de um voo Paris-Nova York. Entre eles, Blake, pai de família e assassino a soldo, Slim Boy, popstar cansado de viver na mentira, Joana, advogada de topo apanhada nos seus erros, ou Victor Miesel, escritor quase desconhecido, transformado em autor de culto. Todos acreditam ter uma vida secreta. Nenhum deles imagina a que ponto isso pode ser verdade. Algo muito estranho está prestes a acontecer. Basicamente, tipo, um avião aparece passado não sei quanto tempo. Sabem aquela série que é Manifest? Eu achei bem parecido e eu adoro a série, adorei o livro, mas tipo, eu queria... Isto não é bem um spoiler. Isto não é um spoiler. Eu queria bem saber o porquê. Eu tenho uma necessidade gigante de saber o porquê das coisas e este livro não me deu o porquê. E por isso eu dei-lhe 4 estrelas em vez de 5. Tive de tirar uma estrela por causa do fim, basicamente. A história é contada pelo ponto de vista das várias personagens e eu achei que isso era bem interessante, porque às vezes eu fico um bocado aborrecida a ler sempre o mesmo point of view, estão a ver? E aqui temos, acho que são 5, não tenho certeza, não me lembro. O meu segundo livro foi... Eu li-o porque estava à espera que os meus livros que tinha comprado chegassem. Portanto, eu li O Segredo, da Rhonda Byrne, não sei. Eu juro que tento gostar de livros de self-help, self-improvement, mas eu não consigo. Não é o meu tipo de livros e tentando ser o mais imparcial possível, acho que se este livro fosse o meu género de livro, tinha sido super fácil para mim de ler, porque os capítulos não são compridos, o livro não é grande, portanto eu acho que se vocês gostam deste tipo de livros que vão gostar deste, mas não é mesmo para mim, eu dei-lhe 2 estrelas. O livro fala sobre a lei da atração e por isso é que eu também o queria ler. Este livro era da minha mãe. Pronto, e eu li-o porque fala da lei da atração e isso é uma coisa que me interessa, mas não. O próximo livro que eu li não o tenho aqui, mas foi O Tatuador de Auschwitz, que foi um livro que eu comprei em Madrid. Não comprei em Madrid, comprei no aeroporto quando fui para Madrid e digamos que eu comecei a ler no aeroporto e depois nunca mais lhe peguei, não sei porquê, mas não me deu mesmo para mim e então voltei a pegar nele em janeiro e honestamente eu não sei porque é que me custou tanto começar a ler o livro, porque eu dei-lhe 5 estrelas, porque eu gosto imenso de ler livros sobre Auschwitz. O meu primeiro livro de menina grande foi O Diário de Anne Frank e eu li-o pai com 13 anos, o que é um livro um bocado forte para uma rapariga de 13 anos ler, não sei se é por causa disso que eu tenho uma obsessão gigante com livros sobre Auschwitz, mas eu adorei este livro e eu vi imensas críticas ao livro porque ele é escrito pela Heather Morris e ela é uma guionista. Eu acho que ela não tinha escrito tipo, livros antes, eu vi imensas críticas a dizer tipo, é um livro de diálogo e não sei o quê, não sei o que mais, mas eu gostei imenso.
Eu li o livro em 2 dias e o livro tem imenso diálogo, é verdade, mas não sei, gostei mesmo muito. Pronto, o Tatuador de Auschwitz conta a história de Leila. Eu vou-vos ler a sinopse do livro. Pronto, basicamente é uma história verídica e a sinopse diz: esta é a história assombrosa do Tatuador de Auschwitz e da mulher que conquistou o seu coração, um dos episódios mais extraordinários e inesquecíveis do Holocausto. Em 1942, Leila Sokolov chega a Auschwitz-Birkenau. Ali é incumbido da tarefa de tatuar os prisioneiros marcados para sobreviver, gravando uma sequência de números no braço de outras vítimas como ele com uma tinta indelével. Era assim o processo de criação daquele que veio a tornar-se um dos símbolos mais poderosos do Holocausto. À espera na fila pela sua vez de ser tatuada, aterrorizada e a tremer encontra-se Gita. Para Leila, um sedutor foi amor à primeira vista. Ele está determinado não só a lutar pela sua própria sobrevivência, mas também pela desta jovem. Uma história verídica que relata os tempos dele no campo de concentração, o que é que ele fez para se salvar, para salvar Gita, o que é que aconteceu quando eles saíram do campo de concentração. E pronto, é um livro muito giro. E lá está, eu adoro livros sobre Auschwitz e o facto de ser um romance misturado com Auschwitz foi incrível e acho mesmo que toda a gente devia ter um bocado mais noção daquilo que aconteceu. Portanto, aconselho bué a lerem. É o primeiro livro de 5 estrelas de 2022 e eu não dou 5 estrelas a livros à toa. Depois li Shadow Sands, em português é A Noite Está a Chegar, e de Robert Brinza. E isto é uma série, este é o segundo livro da série da Kate Marshall, mas eu vi este livro no Continente e pedi-o no Natal. E pronto, quando o pedi não sabia que havia o primeiro, e este livro tem spoilers do primeiro livro, portanto, se não quiserem saber spoilers, não sejam como eu, leiam. Eu digo já, ok, o primeiro chama-se Nine Elms. Em português acho que é O Assassino de Nine Elms. Quando o corpo de um jovem é encontrado a flutuar no reservatório de Shadow Sands, as autoridades classificam-no como um trágico acidente. Mas os detalhes não batem certo. O que fazia a vítima ali à meia da noite? Se era um excelente nadador, porque se afogou? É a história de um rapaz que se afoga e a mãe dele contrata a Kate para investigar o que aconteceu, porque não acredita que tenha sido um acidente, até porque ele era um nadador profissional. Portanto, não fazia muito sentido, é verdade. E à medida que ela vai investigando, mais pessoas desaparecem e começam a ligar a outros casos. Eu dei 4 estrelas ao livro porque eu achei que teve algumas partes um bocado repetitivas, mas overall acho que as personagens tiveram um bom desenvolvimento e o fim. Ao longo do livro eu consegui perceber o que é que ia acontecer, mas acabou por não ser quem eu estava à espera, e o facto de tratar de mais do que um crime ao mesmo tempo, pronto, achei que tornava o livro bastante interessante e foi por isso que eu lhe dei 4 estrelas. Depois li um livro que eu já queria ler há imenso tempo, mas ele estava esgotado em todo lado e vocês vão perceber porquê. Li O Duque e Eu, da Julia Quinn, da série Bridgerton. Na altura eu queria ler imensos livros porque queria saber o que é que ia acontecer, e então queria ler o primeiro para depois poder ler os livros a seguir, antes da série sair, porque eu gostei imenso da série e muita gente também. Por isso é que os livros estavam sempre esgotados em todo o lado. Eu já andava a tentar comprar o livro há imenso tempo e pronto, finalmente li. Fiquei um bocado desiludida, mas eu acho que foi um bocado porque eu tinha expectativas bastante elevadas para este livro por causa da série. Acho que pode ter sido por já saber o que é que ia acontecer. Quero imenso ler o segundo livro antes de ver a série. Eu ainda não comprei o segundo livro porque eu queria comprar em português para a minha mãe também poder ler. E então, pronto, estou à espera, estou a tentar encontrar o livro em português. E pronto, eu dei-lhe 3 estrelas porque eu gostei mais da série, e lá está, eu sei que isto
É bem mal se fazer comparações entre livros e séries, livros e filmes, mas pronto, eu gostei mais da série, eu já sabia o que é que ia acontecer, achei um bocado aborrecido, a escrita não é a minha favorita, mas também é porque está em inglês e está um inglês assim mais antigo, por causa da época em que a história é narrada, mas pronto, quero continuar, tipo, continuo a querer ler. Desculpem, estava só a ver se estava aqui o marcador do livro. Continuo a querer ler o resto da série, acho mesmo que só achei um bocado aborrecido por causa de já saber o que é que estava a passar. Depois temos mais um das minhas poucas 5 estrelas até agora, que é The Inheritance Games. Este é outro daqueles livros que eu andava a tentar ler há imenso tempo. Eu já tinha tentado mandar vir The Book na altura em que eu estava a estagiar e tipo, eu comprei, eu paguei e passado 3 semanas mandaram-me uma mail a dizer: olha, afinal não há o livro, portanto toma lá o reembolso do teu dinheiro. Não foi assim que eles disseram, obviamente, mas tipo, eu queria tanto ler este livro e agora, isto é uma trilogia e o terceiro livro sai este ano, só que o segundo está esgotado nesta edição e eu não quero a edição feia, eu quero esta. Onde eu costumo comprar diz que faltam tipo 100 dias para aquilo voltar a ficar disponível. Eu estou mesmo triste porque eu quero imenso ler o segundo livro. Este livro deixou-me agarrada a ele. Acho que não vos disse a escritora. A escritora é a Jennifer Lynn Barnes. Este livro deixou-me agarrada a ele desde a primeira página e eu não estou a gozar. Ok, não foi bem a primeira página, mas foi tipo... No primeiro capítulo eu já só queria continuar a ler. Tipo, eu acho que li este livro em 2 dias também e o livro é bastante grande. O livro tem... Ok, não diz quantas páginas é que tem. O livro tem 512 páginas. A história deste livro é sobre Avery Grant, que basicamente recebe a fortuna do homem mais rico. Ou melhor, de um bilionário. Tobias Hawthorne deixa-lhe a herança dele toda, mas ela, para receber a herança, tem que se mudar para a casa dele, onde vive a família toda, e a história é sobre... Pronto, são eles a tentarem descobrir porque ela... Se o avô tinha ficado maluquinho de vez, se ela era da família deles, pronto, são eles a tentarem descobrir o porquê da herança lhe ter sido deixada a ela, e o livro começa com um enigma que eles não lhe dão resposta neste livro. E eu fui à procura na internet porque pensei, não, isto se calhar é um enigma que já existe, não há resposta em lado nenhum. Ou melhor, há respostas, mas eles dizem que a resposta é dada no início do segundo livro, e então eu não quero ler porque não quero ter spoilers do segundo livro, mas sim, eu dei-lhe 5 estrelas, este livro é incrível, está super bem escrito, a história é super cativante. Não é nada do que eu estava à espera, porque não achava mesmo que ia ser, tipo, que lhe tinham deixado a herança pelo motivo que deixaram. Nós ainda nem sabemos muito bem qual foi o motivo, mas não era aquilo que eu estava à espera, portanto, por favor, leiam. Agora vamos passar, talvez, para a minha opinião mais controversa neste vídeo, mas o livro que eu li a seguir foi O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, porque eu estou a fazer esta coleção de clássicos e então, pronto, eu nunca tinha lido o livro, sabia sobre o que era a história mais ou menos, mas nunca o tinha lido. Eu gostei do livro, atenção, eu gostei imenso da história, gostei da escrita. Acho que a Jane Austen é uma escritora incrível. Mas, antes de irmos ao mas, eu percebo porque é que o livro está escrito, porque é que a história está escrita da maneira que está escrita, percebo a necessidade de haver os dois... haver os pontos, tipo, não é o ponto de vista, mas é a necessidade de haver a história dos dois casais. Eu vi imensa gente, eu meti no meu Insta a classificação que eu tinha dado a este livro e eu vi imensa gente que,
me tentou fazer mudar de ideias. Portanto, eu percebo mesmo o porquê de estar escrito assim e o porquê de não haver... Não, eu não consigo perceber o porquê de não haver mais foco no Mr. Darcy e na Elizabeth. E esse foi o meu problema com o livro. Vamos diretamente agora. Eu gostava que o livro tivesse mais história sobre o Mr. Darcy e a Elizabeth. Não consegui criar uma ligação com eles enquanto casal, porque falavam tanto da Jane e do Mr. Bingley, que por momentos eu pensei que eles fossem o casal principal, apesar de saber que não eram. E tipo, uma amiga minha mandou mensagem a dizer mas é preciso porque uma relação tem tanto orgulho e preconceito e a outra não tem nenhum. E eu percebo mesmo que foi essa a intenção, mas eu gostava tanto de saber mais sobre o Mr. Darcy, gostava talvez que a relação deles tivesse sido mais... Não consigo explicar, mas eu acho mesmo que o que me faltou neste livro foi saber mais sobre o Mr. Darcy, o porquê dele ser assim e de não haver tanto foco no casal que supostamente é o casal principal. Portanto, eu dei ao Orgulho e Preconceito 3 estrelas e meia. E aquele meio foi porque me sentia muito mal de lhe dar 3 estrelas. Sinto que vocês me vão bater, portanto vamos só passar à frente. O livro que eu li a seguir é um livro que também não tenho aqui porque está em Lisboa, mas foi O Amor Cruel, da Colleen Hoover, que está all over TikTok, não é verdade? Pronto, este foi o primeiro livro que eu li da Colleen Hoover e o que é que eu tenho a dizer sobre o livro? E eu acho que isto é uma coisa generalizada nos livros dela, é que achei que tinha uma escrita muito juvenil, tanto que eu acho que os livros dela são young adult, portanto é normal. Mas eu li o livro em menos de 24 horas, porque a escrita era muito juvenil, é verdade, mas tinha um enredo que me fazia querer continuar a ler e querer saber o que é que estava a acontecer e querer saber o porquê do Miles ser assim e pronto. Pronto, é isto que eu tenho a dizer sobre este livro. É uma escrita muito juvenil, mas uma história que me cativou imenso. Os últimos capítulos não foram nada do que eu estava à espera. Eu chorei a ler este livro, mas dei-lhe 3 estrelas e meia, porque também tinha expectativas muito elevadas para este livro e a escrita... a escrita deixou-me um bocadinho a desejar e então, pronto, dei-lhe 3 estrelas e meia. Entrando para os livros de fevereiro, o livro que eu li a seguir também é um livro que está muito famoso no BookTok. Li Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Onde é que eu hei de começar com este livro? Este livro é incrível. Eu dei-lhe 5 estrelas. Agora, que olho para trás, se calhar 4,5. Não sei se chega às 5 estrelas, mas eu adorei este livro, também li mesmo rápido. O livro é basicamente uma biografia, mas este livro está tão bem escrito que enquanto eu estava a ler, eu cheguei a achar que a Evelyn era uma pessoa real e tinha de me relembrar a mim mesma que não é esta história, não é uma história verídica. E depois, enquanto eu estava a ler o livro, eu estava tão into a história dela que me esqueci completamente que havia um motivo para ela ter escolhido a Monique para escrever a história, e depois, quando chegou àquela parte, eu tive de voltar atrás no livro e ir ler o capítulo em que falava daquilo e depois voltar a ler o capítulo em que mostravam porque é que a Monique tinha sido escolhida para escrever a biografia e fiquei de queixo caído. Enquanto estava a ler, nem me apercebi que poderia ser isso, e este livro é mesmo incrível e fala de assuntos, apesar de ser uma ficção, eu acho que fala de assuntos bastante importantes e pronto, eu não sei se naquela altura era exatamente como está descrito neste livro, mas eu acredito que seja muito aproximado àquilo que está aqui descrito e pronto, acho que fala mesmo sobre temas muito importantes que se calhar nós agora não damos ou se calhar não pensamos tanto
em relação a isso. Não pensamos tanto nisso porque, felizmente, são problemas que já não estão tão embrenhados na sociedade, mas que continuam a estar cá. Depois li mais um clássico, li O Monte dos Vendavais, da mesma coleção, edição, de Emily Bront. O E tem os 2 pontinhos em cima, portanto eu tenho certeza que não é assim que se diz. Mas pronto, li O Monte dos Vendavais e eu lembro-me deste livro de estar, não sei se é no Plano Nacional de Leitura, mas eu lembro-me que na altura em que nós fazíamos apresentações sobre livros em português no secundário, este livro estava nessas listas e eu não sei porquê, mas nunca, eu acho que era pelo título, e nunca me chamou a atenção para ler, e fico mesmo feliz por nunca me ter chamado a atenção para ler, porque eu acho que se eu tivesse lido antes não ia gostar tanto quanto gostei de ler. Adorei a maneira como a história é contada, porque eu não sabia que a história é contada, tipo, basicamente é uma pessoa que está a contar a história a outra pessoa. O livro que eu li a seguir, e o último livro completo de fevereiro, foi A Coragem de Silka, de Heather Morris, outra vez. Basicamente eu descobri a existência deste livro e de mais um, que é As Três Irmãs, que também quero imenso ler. Ainda não sei se vou comprar para ler em março ou não, ou se vou esperar para ver se há em segunda mão. Eu este comprei em segunda mão e custou, acho que foram 5€, portanto. Pronto, eu descobri quando li O Tatuador de Auschwitz, eu não sabia que havia mais 2 livros. A beleza salvou-lhe a vida e condenou-a. Em 1942, com apenas 16 anos, Silke Klein é levada para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. O comandante do campo, Johannes... Pronto, eu não vou tentar dizer o último nome dele. Sente-se de imediato atraído pela beleza dos seus longos cabelos e decide separá-la das outras prisioneiras. Silke depressa aprende que o poder pode ditar a sobrevivência. Após a libertação, Silke acaba por ser condenada pelos russos por ter colaborado com os nazis e é enviada para Vorkuta, um desolado e horrendo campo de trabalhos forçados na Sibéria, no Círculo Polar Ártico. Inocente, mas de novo prisioneira, Silke enfrenta novos desafios, igualmente aterradores, numa batalha diária pela sobrevivência. Trava amizade com uma médica de Vorkuta e aprende a cuidar dos prisioneiros doentes, esforçando-se para tratar deles sob condições inimagináveis. Mas é ao cuidar de um homem chamado Alexander que Silke descobre que, apesar de tudo, ainda há espaço no seu coração para o amor. O livro é baseado em factos conhecidos sobre o período em que Silke esteve detida em Auschwitz e depois nos testemunhos das prisioneiras que estiveram com ela no campo de trabalhos forçados. E pronto, basicamente Leila também contou a história dela e daquilo que conhecia, e depois as amigas dela contaram a parte dos trabalhos forçados, e então não é uma história 100% verídica, mas pronto, é um romance, mas eu achei super interessante à mesma. E depois no fim do livro traz mais ou menos tipo uma explicação do que é real e o que é que não é real. E enquanto eu estava a ler, foi uma coisa que eu notei imenso, foi que eu dava por mim a pensar tipo, será que isto aconteceu mesmo? Ou será que não foi bem assim? E então pronto, no fim depois eles explicam tudo, explicam como é que obtiveram as informações todas, porque basicamente tipo, Silke um bocado que desapareceu depois de sair do campo de trabalhos forçados. Mas pronto, eu gostei imenso deste livro à mesma e sinto que dá uma outra perspectiva a tempos que foram tempos horríveis, e mostra que pronto, no meio do mal, e apesar de ser mesmo muito mau aquilo que aconteceu, também havia coisas menos más, como a amizade e o amor. E foi este livro que me deixou numa ressaca literária, malta. Eu depois deste livro tive uma semana sem conseguir pegar outro livro. Mas pronto, foi isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta nova série aqui no canal. Eu tenciono fazer, talvez não todos os meses, porque eu não sei se vou ler livros suficientes para fazer um todos os meses, mas de 2 em 2 meses de certeza que vai haver um monthly wrap-up de livros. E pronto, é isto. Já leram algum destes livros? Digam aí nos comentários o que é que acharam e a vossa classificação. E deixem-me sugestões de livros, porque apesar da minha lista de livros por ler ter tipo 150 livros, eu estou sempre aberta a conhecer novos livros. Sigam-me no Goodreads se quiserem saber em tempo real o que é que eu estou a ler e as minhas opiniões sobre os livros.
e vemo-nos no próximo vídeo.